Oi, meus amores, tudo bem? Já tem um tempo que eu não gravo aqui pro YouTube, e aí, porque também essa correria, tô procurando emprego e tal, já tem quase um ano que eu tô desempregada, e aí tá meio complicado, que tá no primeiro ano de casamento, tem muitos boletos do casamento ainda pra pagar. No vídeo de hoje, eu resolvi trazer os livros que eu tenho o costume de ler, não só voltado à gastronomia, mas outros assuntos também, até best-sellers, porque eu gosto. Então, antes desse período, claro, eu já lia bastante. Hoje em dia eu tô mais voltada a ler artigos. Mas tem uns livros aí que eu vejo que eu tô querendo lá pegar pra ler, comprar mais pra frente. Aí eu vou mostrar pra vocês alguns livros que eu tenho aqui em casa, que eu sou a louca colecionadora de livros. Tenho também alguns livros de quando eu fazia faculdade ainda. E aí, e é isso. Bom, o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, de Cesare Beccaria, Os Delitos e das Penas. Esse livro, gente, é um livro muito voltado assim à área do direito. Quando você vai fazer faculdade na área, sempre no início do semestre, eles te orientam para que você compre esse livro. Esse livro é muito interessante. Eu me apaixonei pela literatura dele, assim, é uma leitura fácil de entender. Ele é um livrinho super pequeno, é um livro de bolso. Então, ele é maravilhoso para até tirar muitas dúvidas sobre casos de justiça, que aqui, assim, sabe? Ele mostra bem conversas com detentos e tal. Achei super interessante esse livro, gostei muito, tanto que eu já risquei ele, gente. Já risquei. Pra mim, livro bom é aquele livro que eu possa riscar, sabe? Pra mim, livro bom é assim. E ele é maravilhoso, esse livro, não tenho o que me queixar. Foi um dos livros que eu me apaixonei devido à área do direito eu não ter seguido adiante, mas eu gostei muito desse e do um famoso também, que é o Manual de Psicologia Jurídica. Não me arrependo de ter saído da área do direito, porque eu vi que não era o que eu me identificava, não era o que eu queria. Então, pra mim foi ótimo quando eu saí, quando eu fui pra gastronomia, que é uma coisa assim que me encanta, sabe? Eu sou apaixonada pela cozinha, em inventar coisas, em cozinhar, em demonstrar meu sentimento ali na comida. Eu sou apaixonada, gente, vocês não têm noção. Mas logo depois desse livro, eu ganhei esse. Muitos livros aqui, gente, eu ganhei. Muitos mesmo. Esse daqui é o Código Penal, Código Processo Penal e a Constituição Federal. Ele aqui já está um pouco desatualizado, mas tem algumas leis que, querendo ou não, a gente acaba ficando por dentro também na gastronomia de algumas leis que vão ser úteis, não só para dentro da cozinha, como também para montar uma empresa, o Código do Consumidor, tudo isso. Então não teve muita mudança. Esse daqui, ele é do ano de... deixa eu ver se tem aqui... Pronto, esse daqui é da edição autorizada de 2012. Ele tá um pouco velhinho, tá, mas ele ainda serve pra bastante coisa e as dúvidas também eu acabo tirando aqui. E sempre leio, continuo lendo até hoje. Tem um aqui que eu gosto muito de best-seller, gente, como eu falei com vocês. E esse aqui é um livro que eu tava querendo ler pela crítica, pelo que eu via o pessoal falando muito desse livro, e eu fiquei interessada na leitura dele, pra entender melhor. Confesso a vocês que esse livro ele não encantou tanto como eles falavam. Eu fiquei com muita expectativa pra pouco. Ele não é um livro ruim, ele é um livro bom, mas ele poderia ser melhor. É esse aqui, ó, do John Green, A Teorema de Catherine. E esse livro eu ganhei, foi o meu primo que deu. E ele que já tinha comentado comigo, eu já tinha visto na internet pessoas falando sobre esse livro. Ele é legal, mas ele ainda não superou as minhas expectativas. Talvez eu leia de novo ele pra ver, vai que eu mude de ideia, né? Eu vou fazer isso. Esse aqui eu ganhei, tava no ensino médio ainda. Esse aqui foi um amigo que me deu. É do Fernando Sabino, O Menino no Espelho. E eu achei a literatura dele bastante interessante.
é para quem está ainda no início de criar personalidade, para quem quer conhecer ainda muito sobre a vida, tem muitas dúvidas sobre a vida. Eu achei esse livro assim, que ele toca muito nessa parte. Ele não seria um livro de autoajuda, mas ele seria um livro que tiraria um pouco esses porquês da sua cabeça. E eu achei super interessante, é uma leitura fácil também, é ilustrada, tem coisas que são ilustrativas. E eu gostei muito, muito mesmo, me apaixonei por esse livro, eu super recomendo. E olha, ele é ótimo para não literatura em si infantil, mas quem está entre os 12 e 13 anos, eu super recomendo esse livro, que ele é muito bom. E agora o famigerado, o mais vendido, o mais falado, que todo mundo quando viu o filme chorou, e chorou, e chorou. E eu digo pra vocês, eu chorei muito. Gente, vocês não têm noção não. Eu chorei muito mesmo quando eu li o livro e quando eu assisti o filme, que é o famoso A Culpa é das Estrelas. Esse livro, A Culpa é das Estrelas, foi a minha segunda aquisição em dinheiro, que eu paguei mesmo. Os outros livros, a maioria eu ganhei. Esse aqui foi o segundo que eu paguei. Foi logo quando, no início, ainda tinha uns 14, 15 anos, eu vendia revista. E aí sobrou um dinheirinho, que eu sempre vendia revista para ter meu lanche na escola, pegar o ônibus e tal. E sobrou um dinheirinho. Esse dinheirinho eu comprei esse livro. E pra mim foi maravilhoso esse livro. Vocês podem até ver, o livro ele é muito grosso, mas ele tá todo riscado. Eu já risquei ele todo. E assim, gente, eu amei esse livro. Eu achei lindo o romance desse livro. Eu fiquei completamente apaixonada. E cá entre nós, né, John Green. Eu tenho muitos livros desse cara, mas aqui eu fiz um top de alguns livros que eu indicaria pra vocês lerem e que é interessante a leitura deles. E esse A Culpa é das Estrelas, ele ganhou meu coração, ganhou mesmo. E uma coisa que eu estava observando quando eu separei, a maior parte dos livros que eu vou mostrar aqui, todos são da editora Intriseca. Intriseca tem ótimos livros, não querendo me desfazer das outras editoras. Tem outras editoras que têm livros exemplares, excelentes, mas Intriseca acaba sendo mais assim para esse tipo de best-seller, sabe? Mais romance e tal. Logo depois desse, tem um livro também que foi muito comentado. Esse foi o último livro que eu comprei. Eu tô até querendo comprar o segundo dele. E ele é maravilhoso e é o mais comentado, né? Que é A Sutil Arte de Ligar o... não xingo, então. Essa palavrinha aqui é abençoada. Do Mark Manson. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. Eu recomendo muito que vocês comprem, que vocês vejam o tipo de leitura dele. É uma leitura fácil. Você lê no livro, ele joga pá na sua cara. Você pensa negativo, por que você pensa negativo? Porque você é ansiosa, se você não tem necessidade. Então, assim, são coisas que eu fui vendo nesse livro e eu ficava assim, gente, eu tomei um tapa na cara gigantesco, mas foi um tapa na cara que me ajudou muito. É um livro que eu super recomendo que vocês comprem, super. E ele é uma leitura mais adulta, né? E eu gostei muito mesmo desse livro, eu tô em busca do segundo, só que toda vez que eu vou nas livrarias já está esgotado. Mas eu vou achar. Um livro aqui que eu também não tiro, né? Não anda comigo, que é a Legislação Brasileira de Defesa do Consumidor. E esse livro aqui eu vivo com ele, né? Pra todo lado e tal. Tiro bastante dúvidas quando eu pesquiso alguns artigos relacionados a empresas, a gastronomia, as coisas que eu acabo fazendo. Eu sempre pesquiso muito nesse livro. Eu olho, apesar dele ser um livro já antigo também, né? Mas ele tem bastante coisa ainda que vale. E eu acho, apesar de eu ter também no celular a legislação de defesa do consumidor. E esse aqui eu acho bem interessante também, principalmente donos de empresas, empreendedores. É necessário vocês terem um livro desse. Pode ser até um artigo. Não, um artigo não. É necessário ter um livro mesmo,
a legislação em mãos, impressa, não tem como comprar, pode ir na internet, que na internet vocês acham. E eu acho super interessante terem um desse em casa. Um livro que foi, assim, o carro-chefe para minha formação acadêmica, voltada a esse ator. Que esse ator, assim, depois que eu li o primeiro livro dele, que foi recomendação lá da faculdade, eu nunca mais parei de procurar um livro desse homem, um artigo desse homem, porque esse homem mudou minha vida, assim. Entrei na faculdade de gastronomia, eu via a gastronomia como só gordura, só fritura, só confeitaria. Eu nunca enxergava a gastronomia além disso, porque me ligava muito às novas gastronomia contemporânea, as outras que tem. E assim, eu via que eu sentia necessidade de aprender cada vez mais. E logo no início do semestre, o professor indicou pra gente o livro do autor, Dr. Eric Swillich. Esse homem, quando eu ouvi esse nome, eu corri pra biblioteca para procurar um livro dele. E eu achei um livro que eu me apaixonei, assim, completamente pela literatura. E eu acho que era o que eu precisava para entender melhor a gastronomia e para me achar na gastronomia. Porque, assim, eu sempre fui apaixonada pela cozinha, mas o meu foco maior na cozinha sempre foi uma comida saudável. Apesar de eu ser cheinha, né, assim, bastante troncuda, mas eu sempre tive interesse em aprender mais sobre essa culinária mais voltada a vegetais, a alimentos. Não, eu não digo vegetariana, mas sim uma alimentação mais saudável. Eu senti a necessidade de aprender mais sobre aquilo. E quando eu li esse livro, o primeiro livro que eu li dele, eu me apaixonei, gente, de um tamanho assim que vocês não têm noção. E eu comecei a procurar artigos científicos, livros e mais livros. E quando eu estava fazendo o meu TCC, meu professor me indicou um livro que pra mim foi o livro que fez eu estourar no meu TCC, que graças a Deus já tem 2 anos que eu me formei. Meu TCC foi aprovado com sucesso, mas foi uma época difícil para fazer meu TCC, por conta de trabalho, faculdade, e eu tava num ápice de estresse muito alto devido ao trabalho, a correria da faculdade, de trabalho, prova e TCC, e eu tava sem tempo, era horrível. E a minha chefe, ela me deu esse livro, que ele fazia parte da biblioteca dela, porque ela viu que eu estava procurando esse livro na faculdade. E, gente, eu não achava de jeito nenhum. E esse livro é o livro Alimentação Sem Carne. Esse livro, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Ele tem, tipo, receitas, ele tem o teor de gordura, todas as coisas que contém em um alimento, em uma proteína, em qualquer coisa, esse livro explica. Ó, tá vendo? Ele tem uma tabelinha, começa daqui e vem até aqui. Essa tabelinha, ela explica sobre cada proteína, o teor de vitamina, gordura, tudo direitinho ele vem explicando. E assim, ele foi o diferencial, foi o carro-chefe pro meu TCC. Ele fala sobre tudo, cada capítulo fala sobre uma coisa. Esse aqui fala sobre a vitamina D, o quanto é importante não só para as frutas, onde acha nas frutas, porque geralmente quem é vegetariano tem uma certa dificuldade, né, em achar certos tipos de vitaminas ou proteínas também. E nesse livro aqui, ele mostra que é necessário. E esse livro também me mostrou uma coisa: para eu poder fazer meu TCC, eu precisaria sentir na minha pele, em mim, que como é ser uma pessoa vegetariana com alimentação totalmente saudável. Quando eu fiz, eu tinha 23 anos, 23 eu tenho agora, 20 anos. Quando eu fiz isso, eu passei a me tornar uma vegetariana. E durante os 20 anos da minha vida, foi comendo carne, comendo fritura, comendo besteira, mas nunca deixei de lado minha saladinha. Pra mim, o almoço só estaria completo se eu tivesse uma saladinha no meu prato, uma verdurinha, e era certo sempre almoçar com alguma coisa dessa. Mas, ainda assim, pra mim foi difícil a adaptação em deixar de comer carne, deixar de comer certos tipos de coisa, tipo salgados, que são fritos, salgados que contêm carne, que contêm presunto, pizza, e não pizza em si, mas pizza que tivesse frango, ou proteína do leite, ou proteína do ovo. Porque eu fiquei na fase de vegetarianismo mesmo.
Porque, assim, o tema do meu TCC foi falando sobre os tipos de alimentações vegetarianas. Pra quem não sabe, tem imensidão, né? E não é só um tipo de vegetariano, tem vegetariano, vegano, ovo-lacto-vegetariano, lacto-vegetariano, tem vários tipos. Então eu comecei já do vegetarianismo, que pra mim foi bastante pesado, porque eu deixei de comer um monte de coisa. Só que eu percebi que eu não estava me sentindo bem com aquilo. Então eu passei a ser o quê? Ovo-lacto-vegetariano. Ovo-lacto-vegetariano é o quê? Esse livro explica tudo isso. E tem outro livro dele também que explica bastante. Ovo-lacto-vegetariano nada mais é do que você comer fruta, verduras, legumes, mas você não come carne. Você pode comer ovo, você pode tomar leite, mas você não pode comer nada que tenha proteína da carne. E pra mim foi um pouco assim, complexo, sabe? A leitura também desse livro é uma leitura assim, bastante interessante. Ele fala sobre tudo. A introdução do vegetarianismo, os métodos éticos de um vegetariano, por que um vegetariano decide ser isso, qual é a relação que tem isso com a saúde, os tipos de dieta vegetariana, tem tudo mostra aqui. E ainda tem um específico de outros grupos, porque tem pessoas que não comem carne, não comem frango, mas comem peixe. Tem pessoas que não comem carne, não comem peixe, mas comem frango. Quem come carne não entra nesses grupos. Por quê? Porque carne, querendo ou não, ela é uma proteína vermelha. Então, acaba entrando um pouco mais nesses outros grupos da branca, que é o frango, o peixe, aí dá pra poder entrar. E é super interessante. E eu gosto muito desse livro. Quando eu tenho dúvidas, eu volto aqui, eu leio o livro. Ele tem receita e é um livro assim que eu super recomendo para quem tá querendo ser um vegetariano com saúde, para quem tá querendo ter uma boa alimentação também, uma alimentação mais saudável. Isso é muito interessante, não só para quem faz gastronomia, mas quem também faz nutrição. É um livro que vale muito a pena ler, gente. É um livro interessante de se ler. Ele pode ser um pouco complexo para quem não faz a área, mas para quem é da gastronomia e da nutrição, eu super recomendo. E também para quem faz segurança dos alimentos, que ele aqui também fala muito sobre segurança alimentar, desses tipos de nutrientes, dos ingredientes, para não perder nada. Eu amo esse livro e todos os livros que Dr. Eric faz. É maravilhoso. E por último, e não menos importante, o primeiro livro que eu ganhei. Esse livro é grossíssimo. Esse livro eu ganhei quando a primeira vez que eu fui numa livraria. Eu vi esse livro e eu achei a capa interessante. O nome do livro é Questões do Coração. Eu achei super interessante a capa do livro, a contracapa, o fundo, na verdade, do livro. Achei super interessante sobre as histórias, porque esse livro aqui, gente, ó a grossura desse livro, ó a diferença. Deixa eu pegar esse livro aqui, que ele também é um pouco grossinho, mas olha a diferença de grossura dos livros. Esse livro Questões do Coração, ele engloba várias histórias em uma só. E todas essas histórias acontecem dentro de um hospital. Já tô dando spoiler do livro. E assim, é um livro que eu gostei muito da literatura dele. Eu achei também, tem capítulos nesse livro que elas são um pouco cansativas. Mas é bastante interessante sim a história, apesar de ter esses tipos de capítulos. E é um livro que eu já emprestei muito, minhas irmãs leram, algumas amigas minhas leram e elas também gostaram. E detalhe, uma coisa que eu sempre vi muito pessoal falar, nunca julgue o livro pela capa. E eu nunca tinha aberto esse livro quando eu fui e ganhei esse livro. A primeira vez que eu fui lá. Eu achei interessante o título do livro. Somente isso. Eu achei interessante e falei que quando eu tivesse dinheiro eu compraria. Aí logo em seguida eu ganhei o livro. Então assim, quando eu ganhei o livro, eu fiquei muito empolgada pela capa. E assim, essa escritora também, ela é uma ótima escritora, a Emily Griffin. E eu já gostei muito dos outros livros, eu gosto muito dos outros livros também que ela escreve. Que são livros muito voltados assim a romance, né?
Mas gostei muito, achei super interessante. E esse livro aqui, ele segue sendo meu xodó, assim, sabe? Na minha cabeceira onde eu guardo meus livros, ele é meu xodózinho. Mas esses aqui que eu mostrei foram todos os livros que eu não deixo de ter na minha prateleira, porque são livros que são pra mim, assim, essenciais. Eu tenho mais livros, tem alguns que estão ainda na casa dos meus pais. Então é isso, gente. Esse foi mais ou menos assim uma breve dos top dos meus livros. E eu gostei muito, muito deles. É um dos livros que eu sou apegada até hoje também. Gostei quando eu li. E tenho vontade de reler alguns ainda, como aos poucos eu vou fazer isso. E foi mais ou menos pra vocês, assim, já verem minha personalidade conforme os livros. Sou bem eclética, vocês perceberam. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!